Moro de favor na casa dos meus pais. Como a CIB e a Sinter saberão que não pago aluguel para eles. Olá, eu sou Murilo Tasca, você está no canal Imposto de Renda Sem Frescura, um canal voltado para você, pessoa física, profissional liberal, autônomo, onde nós tiramos de uma forma simples e descomplicada as dúvidas desse manicômio que é a legislação brasileira. No vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a Lei Complementar 214 de 2025 e quero já deixar registrado. Eu estou gravando hoje o que está vigente, mas a legislação brasileira está numa mudança tão frenética e pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, a legislação já possa ter mudado. Infelizmente, é esse o momento atual que nós estamos vivendo. Bom, a IA, a inteligência artificial, está autorizada a Receita Federal a usar a IA e dessa forma fazer os cruzamentos e até mesmo notificar o contribuinte. O que significa que ela vai ter acesso a todos os parâmetros do Sinter e vai ter acesso ao banco de dados da CIB. Ela vai poder ter ali todos os cruzamentos, ver as pendências e notificar o contribuinte. Mas antes de continuar, eu queria que você deixasse agora aqui nos comentários, me responda lá. Você acha justo a IA ser usada para fiscalizar o contribuinte? O que você acha disso? Deixa aqui nos comentários. Por que dessa pergunta? A gente precisa entender que a IA é uma coisa nova, desenvolvida há muito tempo, mas que está sendo agora divulgada em massa para todas as pessoas. Para nós é uma coisa nova. Então, existem muitas questões, muitos questionamentos. A pergunta que fica é a seguinte: e se a IA errar? E se a IA, de alguma forma, na hora de fazer ali os comparativos, os cruzamentos, ela não conseguir alcançar uma determinada informação e acabar de forma indevida punindo o contribuinte? O contribuinte ele já perdeu tempo, já perdeu dinheiro, teve que contratar um jurídico, teve que contratar um contador ou um escritório de contabilidade, teve um prejuízo enorme. Quem vai pagar essa conta? Você acha que você vai jogar a Receita Federal na Justiça e vai ter algum crédito? Vai ter algum êxito? Com certeza não. Então, isso é um questionamento que eu tenho tido com muitas pessoas que eu converso. Pô, legal, a IA vai ser lançada para fiscalizar o contribuinte. Mas e se ela errar? Fica a dúvida aí. Responda você nos comentários. Aproveita essa pausa, dê o seu like, se inscreva e compartilha. Mas calma. O contribuinte ser notificado não é o final do mundo. O contribuinte ser notificado não significa que ele vai ser punido. Apenas a Receita Federal não está enxergando naquele momento, devido aos cruzamentos efetuados, alguma questão que ficou pendente. Se você fez correto e tem condição de comprovar, porque é o que eu sempre falo, não é só questão de você fazer bem, mas você ter a condição de comprovar o que você fez. Simplesmente não, porque você vai perder um tempo fazer isso, mas infelizmente é lei e lei tem que ser cumprida. Você vai apresentar sua defesa através do e-defesa ou vai entrar com um processo eletrônico através do ECAC, enfim, você vai agir conforme a notificação e vai resolver a sua situação. Então não é o fim do mundo, ok? Mas indo ao título desse nosso vídeo de hoje, o primeiro ponto que esses cruzamentos vão fazer é ir ao dono do imóvel e a quem está usando. Como que ela vai fazer isso? Ela vai fazer na hora que você entregar a sua declaração do imposto de renda. Você vai falar o seu endereço. Lá na ficha de dados, você tem que colocar o endereço. E ela vai entender que você não é dono daquele imóvel. A reboque, você tem um banco de dados que vai dizer que aquele imóvel pertence a uma outra pessoa. Então, o primeiro passo ela vai entender por que aquele imóvel que está sendo declarado por aquela pessoa pertence a outra pessoa. Beleza. É aluguel? Não é aluguel? É isso que ela vai começar a correr atrás. Se é aluguel, ela vai começar a questionar por que não está sendo tributado pelo locador. Ele recebe esse valor e não está tributando. Uma outra coisa que agora, olha só, presta atenção aonde que isso vai. O artigo 975 do Regulamento do Imposto de Renda, ele diz que você mesmo
não precisando declarar, porque não é uma despesa dedutível, ou porque você entregou pelo regime, não foi pelo regime completo, foi pelo regime simplificado, mas o que está relacionado na ficha de pagamentos é obrigatório o contribuinte informar. E lá está o pagamento de aluguel. Então, não só o locador vai começar a ser fiscalizado diante dessa nova lei, mas o inquilino, o locatário. Ele vai começar a ser fiscalizado, porque é obrigação do inquilino, do locatário, lançar o valor pago de aluguel, ficando sujeito a uma multa de 20%. No caso de um bem de família, por exemplo, eu tenho uma casa e deixo meu filho morar nesse local. Não há problema nenhum. E não vou cobrar aluguel dele. Não tem o porquê de eu cobrar aluguel, eu estou cedendo. Mas isso é um comodato. Então, você faz um contrato de comodato. Porque numa eventual operação de cruzamento nessa questão, você vai poder, olha, eu tenho um contrato de comodato com meu filho, com a minha filha, onde eu não cobro aluguel. E eles se comprometem à manutenção do imóvel. Pagar o IPTU, pagar as taxas, condomínios, água, luz, tudo isso eles estão arcando naquele imóvel que eu cedi para eles morarem. Mas eu tenho que ter condição de comprovar. Porque o que as pessoas às vezes confundem, nota fiscal, recibo, são documentos fiscais. O que vale mesmo para uma operação é o contrato. Seja ele contrato de locação ou contrato de comodato. Porque o contrato de locação e comodato, a diferença é que um cobra o aluguel, o outro não. Mas dentro deles tem as especificações da pessoa que está morando lá para a manutenção daquele bem, sendo locação ou sendo comodato. Então a pergunta que não quer calar: se eu tenho uma casa e deixo meu filho morar e não cobro, não haverá cobrança de imposto? Não. Porque a legislação ela fala o seguinte: o rendimento tributário é em cima daquele valor que o contribuinte recebe e existe uma contraprestação. Então, se eu dou o meu imóvel para alguém morar e por essa contraprestação eu recebo um valor, é um rendimento tributável. Mas se eu dou esse imóvel para o meu filho, ele morar, e não cobro, porque eu estou deixando ele morar de comodato, e isso não caracteriza um rendimento tributário, até porque não tem rendimento. Agora, muito cuidado, o brasileiro ele tem mania de dar jeitinho. Eu já sei o que deve estar borbulhando na cabeça de vocês. Entenda uma coisa: a inteligência artificial ela vai começar a rastrear tudo ao redor do que tem nessa operação. Beleza, você está dizendo que eu, Murilo, estou alugando para o do Carmo e o do Carmo não me paga. Eu não recebo dinheiro do Carmo. Mas a esposa do Carmo paga para minha esposa. Você acha que a inteligência artificial não vai chegar nisso? E você não vai ser notificado? Então, cuidado, antes de criar balãozinho, de querer criar estratégias, todas essas possibilidades a Receita Federal já previu. Então, ao invés de querer achar jeitinho, não que eu seja a favor, porque eu acredito que a gente já tem imposto demais a pagar, mas é um rendimento tributável. Assim, da mesma forma que você é CLT e você recebe o seu salário, já recebe ele descontado. Você que é empresário já recebe o seu Prolabore descontado. É a mesma coisa. Você não vai mudar sonegando, você vai mudar mudando as pessoas que fazem a legislação. Não é brigando comigo, não é querendo sonegar, mas sim mudando as pessoas que acham que o Brasil tem pouco imposto. Você acha que o Brasil tem pouco imposto? Eu, sinceramente, acho que tem demais. E nós já estamos chegando na curva de Laffer. Como eu falo, a curva de Laffer é aquela que já está insustentável o pagamento. Você, para comprar o seu imóvel, você paga imposto. Para manter o seu imóvel, você paga imposto. Caso você venda o seu imóvel, você paga imposto. Você tem o ITBI de transferência, você tem o IPTU para manter e você tem o ganho de capital na venda. Deixa de pagar um imposto desse para ver se o fisco não vem e toma o teu imóvel. Então a pergunta que não quer calar: esse imóvel é seu? Então, muita calma nessa hora. Não é hora de sair correndo fazendo de qualquer jeito, mas também não é hora de paralisar. O que você precisa fazer agora é conta, planejar, entender como é que está o seu passado, os 5 últimos anos, que é o que a Receita vai olhar, e como está o seu futuro. Como que está agora, o presente para o futuro. Comece a mudar agora. Ah, Murilo, eu nunca fiz, e se eu mudar agora eu tenho medo de entrar no radar. E você acha que você não fazendo, você não vai entrar no radar? Fica a pergunta. Então, para a gente finalizar, tem algumas perguntas que eu queria fazer com vocês aqui para vocês poderem ter uma ideia de como vai ficar isso. Por exemplo, se eu morar na casa da minha mãe, o sistema entenderia como? Entenderia da forma que você fez o contrato. Não pode ter
uma contraprestação e um recebimento desse valor. Se a sua mãe, ela liberou para você morar e ela não te cobra nada, não vai ter imposto a pagar. Esquece isso. E se você emprestar um imóvel para o seu amigo? Aí eu te pergunto, para que você está emprestando imóvel para o seu amigo? Isso a Receita vai querer entender. Você pode? O imóvel é seu? Pode. Agora, de fato, você está emprestando esse imóvel para um amigo? Ou é um jeitinho que você está querendo dar para poder não ter que pagar o imposto que é devido? E aí você que tem que se perguntar nisso. Como eu falei, se não há um pagamento na contraprestação de serviço, ou seja, se eu estou fornecendo o meu imóvel e não estou ganhando por isso, e aí eu estou sendo sincero aqui, eu não estou ganhando. Ok, não tem imposto. Agora, se de alguma forma eu estou querendo dar um jeito de receber, que aí o meu irmão que paga a PRI, não, esquece. Esse dinheiro, de alguma forma, ele vai ser rastreado, porque existe a recorrência. E a inteligência artificial, com certeza, ela já está preparada para isso. E cada vez mais ela vai sendo calibrada para justamente pegar esse tipo de situação. E como fica os filhos que moram na casa dos pais? A mesma coisa. Não muda nada. É sempre ter na cabeça o quê? Existe valor na contraprestação de serviço, e a contraprestação de serviço aqui é o quê? É o aluguel. Então, existe pagamento nessa operação? Não. Então não tem imposto. O imposto, gente, você precisa entender, calma. É claro que eu estou trazendo isso à tona para você ajustar a sua vida, mas também não é para entrar em desespero. Você só paga imposto no Brasil sobre rendimento. E o rendimento ele é tributado quando é uma contraprestação. O funcionário, o empregado, ele recebe o holerite dele. Por que ele tem ali o valor descontado de imposto? Porque ele tem uma contraprestação de serviço. Ele foi contratado para fazer aquele serviço. Então, existe o aluguel. E por fim, a Receita Federal ela está autorizada para usar IA, ela vai começar a partir de janeiro de 2026. Isso eu estou falando para você no dia de hoje. Talvez quando você receba esse vídeo, possa ser que já tenha tido algumas mudanças, como muitas que eu já trouxe aqui, e depois eu venho e atualizo. Mas fica tranquilo. Se houver mudança nisso que eu estou te falando hoje, em breve a gente vai estar gravando um novo vídeo para atualizar e deixar você sempre bem informado, ok? Aquele abraço, até o próximo vídeo. Valeu, galera!